Livro do Apocalipse, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 7, diz assim a palavra do nosso Deus. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante de nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém, querido? Pode sentar. Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração, que a Tua palavra nos corte, nos destrua, mas nos dê vida e nos reavive nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, o diabo, ele tem uma peculiaridade com os cristãos, né? Ou os cristãos ou a igreja tem uma peculiaridade com o diabo, né? O que eu quero dizer com isso? São dois extremos assustadores. Primeiro extremo, quando eu falo nós, eu falo a igreja de uma forma geral, não falo aliança cristã, amém? A igreja de uma forma geral, alguns olham e falam assim: não existe diabo, não existe Satanás. Você já viu? Já viu alguém ensinando isso? Alguém crendo assim? Tem igreja que não se pode nem mencionar o diabo, como se ele não existisse. Aí eu lembro de um pregador antigo, que ele falava assim: muitos não acreditam no diabo. É curioso como não creem no próprio pai, não é? Porque ele é o pai da mentira. Ele é um pai do engano. O outro extremo já é o oposto. Se um povo não crê, o outro crê até demais. Você vai na igreja, você vai no culto. Inclusive, recebemos aí, nos últimos dias, num horário que não foi de culto, um irmão, conversamos com ele aqui. Aí ele falou: quais os dias de culto? Segunda-feira tem culto? Segunda é culto de libertação, né? Aí eu falei: não, nossos cultos são de adoração a Deus. Se tiver libertação e ele quiser operar, que assim seja. Se é para ter profecia e ele quiser entregar, vai acontecer. Mas não é a gente que dita a agenda de Deus, amém? Quem é que é soberano sobre esse lugar? Sou eu? É Ele. Quem é que manda aqui? Sou eu? É Ele. Então eu não vou falar: Senhor, ó, segunda é o culto de libertação, hein? Quarta é o da família. Sexta é o culto da doutrina. E domingo é o culto evangelístico. Eu não vou fazer isso. Não vou. Quem manda aqui é Deus. Quem manda aqui é Ele. Se Ele quiser operar, Ele opera. E se Ele não quiser operar, vamos pregar, orar e que Deus te acompanhe até a sua casa. Amém? É assim que somos, é assim que fazemos. Amados, o outro extremo vai nesse viés, né, da libertação e etc. Alguns até entrevistam o demônio. Já viu isso? Tem muito na TV, né?
Está lá a pessoa manifestada, qual é o teu nome? Bota a mãozinha para trás, né? Tem que lembrar que eles botam a mão para trás. Aí começa a entrevistar, dando palco para o diabo. Onde já se viu, né? Quem é que tem que aparecer aqui? É Deus. Não é o diabo. Então são os extremos que a igreja vai se perdendo. Ou não crê, ou valoriza ele demais. Fato é que não dá para não crer. A Bíblia fala sobre ele. Desde o início. Os personagens que aparecem lá no início. Anjo nem aparece. Aparece Deus. Você entendendo um pouco da revelação bíblica, aparece Jesus, que é a palavra, é o haja. Aparece o Espírito. Aí ele cria tudo, inclusive Adão. Cria Eva, e depois quem é que aparece? Satanás. Dá para não crer nele? Se temos a Bíblia como a palavra de Deus? Não tem como. E também não dá para dar um palco para ele. Não dá para supervalorizá-lo. Mas fato é que nós temos um inimigo. Por isso que a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e não é contra sangue, é contra principados e potestades. Efésios vai falar sobre isso. Efésios capítulo 6. A nossa luta não é um contra o outro. A luta desse ministério é contra um sistema chamado sistema do anticristo. Não é contra um governo, não é contra uma ideologia política, não é contra um político. Amém? A nossa luta é contra o inferno, até porque Cristo, quando estabeleceu a igreja, ele não falou: estabeleço a minha igreja contra o socialismo, contra o comunismo. Eu estabeleço a minha igreja contra os corruptos políticos. Foi isso que ele falou? Não. Eu estabeleço a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principados, potestades, é contra Satanás, é contra a mente do anticristo. Só que um ponto é bem interessante aqui. Ele vai citar aqui o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Qual foi o primeiro ser que o diabo enganou aqui na terra? Foi Eva. Ele enganou Eva. Agora eu te pergunto, Eva tinha muito problema? Tinha. Tinha pecado aqui? Tinha pecado. Então Eva, minha irmã, estava bem. Eva estava tranquilando. Eva só olhava seu marido assim. Via um negócio batendo, um bicho batendo as asas assim, ele chamava de ave, chamava de falcão, ele dava nome para os animais. Ele via, e que sabedoria, né? Fala a verdade, meu irmão. Tu não olha para uma girafa e fala: tem cara de girafa? Que sabedoria Adão teve, né? Estava lá o marido dela botando o nome dos animais, tudo tranquilo, tudo numa boa. Só que aí, ela parece que queria caçar problema, né? Foi conversar logo com quem? A serpente. A história os irmãos já sabem, amém? A serpente, que é o diabo, a gente não vai entrar no mérito se era uma serpente, se era um espírito, não é o propósito aqui. Mas o diabo vai e engana Eva. Te pergunto, qual era o problema de Eva? Ela estava com a cabeça cheia? Teve que aturar cliente, igual a gente aturou hoje, imagino? Teve que aturar problema conjugal? Ela tinha que aturar? Tinha pecado. Ela tinha que aturar filho apurreando ela? Mãe, eu quero fazer isso. Ela tinha que aturar? Ela não tinha. Qual foi o outro povo que o diabo enganou antes de Eva? Os anjos. Você sabe disso. Satanás, ele não enganou 5 anjos, não, querido. Satanás, ele não enganou 10. Vamos além? Ele não enganou 100. A Bíblia vai falar sobre miríades e miríades de anjos. Milhares e milhares. A Bíblia não dá o número exato, mas ela fala que é muito. Amém? É muito anjo. Satanás, ele enganou 1/3 dos anjos do céu.
Se Eva não tinha problema, os anjos tinham? Os anjos estavam diante da presença de Deus. Os anjos estavam diante da glória de Deus. Eles viviam aquilo que eu e você queremos, e em nome de Jesus, vamos viver. Que é estar face a face com Ele, é adorá-lo dia e noite, é louvá-lo, é bendizê-lo. Eles tinham acesso a Ele, ao Senhor da glória, face a face. E eles foram enganados pelo diabo. Eu quero te perguntar, eu preciso de perguntar, quem sou eu e quem é você diante de Eva e de Adão e diante dos anjos para meter bronca que não vai ser enganado pelo diabo? Se eles estavam tranquilões, Eva tranquilona, Eva e Adão tranquilões aqui na terra, os anjos tranquilos lá no céu, vivendo o melhor dos mundos, o diabo veio, soprou e rapou. Quanto que ele rapou do céu? 1/3, 33,3%. 1/3 daqueles que assistiam diante de Deus, o diabo enganou. Aí você se pergunta, mas por que as igrejas fraudulentas estão cheias? Queridos, certa vez estávamos conversando com uma jovem. Ela estava indo na igreja. O pastor quase foi assaltado hoje. Ficar curioso, depois pesquisa. Estava indo na igreja dele. A primeira oferta, sabe quanto era? R$500. A primeira oferta. E ela conversando e falando daquilo na maior naturalidade, na maior tranquilidade. Se a primeira foi 500, eu não quero nem saber quanto foi a última. Mas qual é o ponto disso? Ela estava sendo enganada. Por quê? A missão do diabo é enganar a igreja, impedir que vivam a igreja e aqueles que estão dentro, manipular para que se mude a identidade da igreja. Querido, nem que eu tenha que fechar esse lugar, mas eu nunca vou pedir R$1 teu. Eu nunca vou fazer campanha, eu nunca vou fazer corrente. Igreja que faz isso é uma igreja que se desviou dos princípios do Evangelho, porque de graça recebei, de graça dai. Estão tirando do povo aquilo que eles têm para conseguir se alimentar. Essa nação cobra de imposto um absurdo. Você trabalha 12 meses, 4 meses, a 6 meses é só de imposto. Para vir um pastor ainda e tirar o pouco que lhe sobra. Eu não estou dizendo que não tem que contribuir, a urna está ali. Eu não vou ser hipócrita de falar, não precisa dar nada. Não é isso que eu estou dizendo. Só que eles estão pervertendo a mente do povo, vendendo a rosa, vendendo tijolo, irmãos, a R$500 mil. Isso é obra do diabo para enganar. Ele estava lá no céu, e enganou um monte de gente. Que dirá aqui na terra, que tu tem que cuidar de filho, que tu tem que trabalhar, tem que levar o sustento para casa. Aí o crente te afronta, aí teu cônjuge vai lá e não está num dia bom e erradamente te afronta. Aí o teu pastor não falou contigo direito, aí tu já fica meio cabisbaixo. Aí o irmão não te deu um abraço, aí tu fica meio triste. Que dirá nós, carne, propensos ao erro, não estamos sujeitos a ser enganados? Olha a quantidade de gente, pessoas que não têm direito o que comer, o que beber. Certa vez uma irmã veio até nós, cheio de problema,
cheia de problema na família. Aí eu falei, minha irmã, como é que está a vida espiritual da irmã? Que tudo começa por onde? Na nossa vida com Deus, amém? Tudo começa na nossa vida com Deus. Como é que está a vida da irmã? Pastor, o que acontece? Estou indo na igreja todo dia. Segunda vai uma, terça em outra. Eu falei, não, irmã, não é isso. Não é o ir à igreja. Não estou falando, isso é importante falar, que vai para a internet, né, que aí depois cortam. Pastor, é contra congregar. Não é isso. Eu estou falando não é só o ir à igreja. Como é que está a leitura bíblica da irmã? Eu não leio não. E a oração? Eu não oro não. Então, já identificamos um problema. A irmã vai fazer, eu falei dessa forma, um propósito com Deus. Ela falou, mas eu não estou com dinheiro aqui, pastor. Mas quem está falando de dinheiro? Não tinha me ligado ainda, né? Ela falou, mas é que eu aprendi que para fazer propósito com Deus eu tenho que ir pegar o envelope do propósito tal e colocar a quantia que está pedindo ali. Eu falei, minha irmã, Deus, Ele não quer o teu dinheiro, Ele quer o teu coração. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. A gente parece que quer comprar algo de Deus, amados. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o criador disso tudo aqui. Eu posso imaginar Jesus sendo tentado pelo diabo. O diabo olha para ele e fala assim, olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorar. Jesus deve ter olhado e falar, eu que fiz isso tudo. Eu que criei isso tudo. Nada disso é teu. Com o sopro da minha boca, conjecturando, ele poderia ter pensado, com o sopro da minha boca eu te destruo, diabo. Eu te destruo, Satanás. Eu acabo contigo. Mas aí a irmã queria fazer um propósito dando dinheiro, amados, não é assim. Por que ela estava sendo enganada? Enganada. Fora as outras várias religiões. Mas com base em que nós dizemos que é um engano? É simples, querido. Continua lendo o texto. João vai relatar o seguinte, e eles o venceram, se referindo aos anjos, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Queridos, preste atenção no que ele está falando. Primeiro, eles o venceram como? Pelo sangue do Cordeiro. Cristo ainda não tinha morrido. Como é que se venceu por algo que não aconteceu? É porque ele está fora do tempo, amém? O próprio livro do Apocalipse vai falar assim, o Cordeiro de Deus foi morto desde antes da fundação do mundo. Até onde me consta, Jesus morreu nesse mundo, amém? Ou ele é um extraterrestre? Olhar, né, na letra fria da lei, ele é um extraterrestre. A gente também, porque a nossa morada não é aqui, amém? A nossa morada é lá. Mas então, Jesus ele morreu aqui. Então quando fala que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, está mostrando, irmão Everaldo, a eficácia do poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus não se limita só ao que acontece depois da cruz. O poder do sangue de Jesus vem remindo a humanidade desde Adão. Tanto que quando Adão ele peca, aí o Senhor vai procurar ele, aí o que ele faz? Ele mata um animal e se veste dele. Aquilo está prefigurando que Jesus seria morto e o sangue dele viria para remir aqueles que creem. Esse é o sangue do Cordeiro de Deus. O sangue do Cordeiro é o que tem poder para transformar a tua vida, para mudar o teu caráter, para mudar a tua família, para mudar a tua história. É o sangue do Cordeiro. Eles venceram pelo sangue. Eles não venceram porque deram dinheiro. Eles não venceram porque iam para a igreja todo dia. Eles não venceram, irmão, porque eles falaram em línguas. Eles não venceram porque eles tinham evangeliquez, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eles o venceram
pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você está vendo esse livro aqui? Esse livro é a Bíblia. Amém? Esse livro, ele não contém a palavra de Deus. Que isso? Não se levanta ainda não, calma aí que eu vou explicar. Esse livro, ele não contém a palavra de Deus. Quem fala que esse livro contém a palavra de Deus, está cometendo um grande engano. Porque quando eu falo que contém, eu digo que contém também algo que não é palavra de Deus, amém? Então esse livro não contém a palavra de Deus, esse livro é a palavra de Deus. Tudo que Cristo, que Deus, que o Espírito quis deixar para a humanidade, para a sua igreja de ensinamento, está, nesse livro sagrado, nesse livro santo. Esse livro, é a palavra desse livro aqui que fez eles vencerem o diabo. É essa palavra aqui que faz a igreja ter autoridade. Por quê? Porque santifica-os na verdade, João 17:17. A tua palavra é a verdade. João 8:31 e 32. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Vós já está limpo, João 15:3, pela palavra que eu vos tenho pregado. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, Josué 1, e não te aparte da tua boca o livro dessa lei, mas antes medita nele de dia e de noite. Cresci ouvindo e vou morrer falando: sem Bíblia não há Deus. Sem Bíblia não há Deus. É essa palavra que vai trazer a solução para a tua vida. É essa palavra que traz solução para o teu casamento. É por meio dessa palavra que pode vir alguém endemoniado aqui e vai sair liberto pelo poder do nome de Jesus. É por meio dessa palavra aqui que pode entrar alguém aqui com diabetes, com câncer, com enfermidade que foi, se Cristo quiser curar, por essa palavra será curado. Essa palavra tem poder. Irmãos, eu aposto a minha vida igual a eles nessa palavra, porque eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. É por isso que ela não contém a palavra de Deus. Certa vez, o irmão veio a este ministério, falei para ele, falando sobre salvação e graça. Eu falei: a salvação é pela graça. Ele falou: não, não é. Eu falei: como não? Está em Efésios. Não. O que Paulo falou não é palavra de Deus. Eu falei: como é que é? Falei bem sonoramente, alguns irmãos ouviram: você é um herege. Isso é heresia. Não se coloque em xeque uma vírgula dessa palavra. É claro que existe o entendimento, existe a interpretação do texto bíblico, do que é para a gente, o que era para Israel, mas inspirado por Deus, de Gênesis 1 a Apocalipse 22. Amém, amado? Quando eu falo que a Bíblia contém, eu estou falando assim, eu decido então o que presta e o que não presta. A Bíblia não é self-service. A Bíblia, sabe o que é a Bíblia? É quando tu está em casa, tu é criança, e a tua mãe coloca a comida no prato, aí tu fala assim: não gosto não. Ela fala: não estou nem aí, vai comer. Vai comer. Vai comer. Deus, ele não está preocupado se você está gostando. Senhor, essa parte do perdão aqui eu vou botar de lado. Ele não está preocupado com isso. Deus, ele não está preocupado assim, olha, não tem que renunciar, esse negócio de renunciar. O Senhor não é amor? Sou amor, mas eu mandei renunciar. Vai renunciar. Mas eu não quero. Então não é crente. Esse negócio aqui de casar só com a mulher com o homem com a mulher, eu não concordo muito não. Paciência, querido, é assim que eu estabeleci a minha palavra. Não tem outra forma de vencer nesse mundo. Não tem outra forma, irmãos, de vencer o diabo. E o final do texto vai dizer que ele desceu. Ai dos homens, porque ele desceu com fúria na terra, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Essa palavra nunca foi tão real
como na nossa geração. O diabo está enfurecido. O que ele puder fazer para te afastar da presença de Deus, ele vai fazer. Eu não falei que ele vai fazer o possível para te afastar da igreja, ele vai fazer o possível para te afastar da presença. Ele vai fazer o possível para te afastar desse livro. E quando ele não conseguir te afastar desse livro, ele vai começar a falar para você assim: não é palavra de Deus. Tem coisa que não presta. Conheço aos montes, conhecemos pessoas aos montes que começaram, se converteram, leram a Bíblia, ia para a igreja, orava, só que aí começou a ouvir vozes, ouvir os pregadores, ouvir uns revolucionários de internet, começou a ouvir um monte de gente, aí começou a sair poder de Deus, porque errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Querido, querida, só tem uma forma de você entender essa palavra. O diabo existe, amém? Ele não é todo poderoso, amém? A missão dele é destruir a igreja, amém? E você só vence ele pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de Deus. Não tem outra forma. Creia nessa palavra. Viva essa palavra e não ame a sua vida até a morte. Amém?